Então, pessoal, olha só. Os músculos do antebraço, eles precisam ser respeitados na hora de estudar. E a gente, com esse respeito, a gente tem que planejar o estudo deles. Tá? Planejar de que forma? Dividindo esses músculos em 2 compartimentos. Então, os músculos do antebraço possuem um compartimento anterior e um compartimento posterior. No compartimento anterior, nós temos os músculos que vão fazer o movimento de flexão do punho e dedos e pronação do antebraço. Esses músculos estão localizados anteromedialmente. Podem ser palpados aqui. O compartimento posterior são os músculos que vão realizar o movimento de extensão do punho, extensão dos dedos e supinação. E podem ser palpados posterolateralmente. Então, o compartimento anterior são palpados anteromedialmente e o compartimento posterior é palpado posterolateralmente. E o respeito que eu estou falando ao estudo desses músculos é o planejamento. Então, a gente sabe que são 20 músculos no antebraço. Desses 20 músculos, 8 músculos são encontrados no compartimento anterior e 12 músculos são encontrados no compartimento posterior. Então a gente já está organizando. Só que cada compartimento, ele possui 2 camadas. Uma camada superficial e uma outra camada profunda. Na camada superficial do compartimento anterior, nós vamos observar e procurar 5 músculos. Na camada profunda, nós vamos observar e procurar 3 músculos. Já no compartimento posterior, eu quero encontrar 7 músculos numa camada superficial e 5 músculos na camada profunda. Dessa forma, a gente consegue orientar o nosso estudo. Agora, eu começo de onde? Então, tem 2 músculos de referência para a gente. E eles estão localizados formando um triângulo na região antecubital, na região anterior do cotovelo. Então, aqui, nós podemos observar o músculo pronador redondo e na região lateral, o músculo bráquio radial. Tá? O músculo bráquio radial, ele se insere lá na crista supracondilar lateral e se desloca para o processo estiloide do rádio. Ele é um músculo flexor do cotovelo, principalmente em posição neutra. E o músculo pronador redondo se insere no epicôndilo medial do húmero e vai para a diáfise do rádio. Ele é um músculo principalmente pronador do antebraço. Ok? Então nós vamos pegar o músculo bráquio radial, o músculo pronador redondo, como referência para iniciar o nosso trabalho de identificação dos músculos. O nome dos músculos não é complexo. Tá? Vocês já observaram aqui, o músculo que sai do braço e vai para o rádio, qual é o nome dele? Bráquio radial. O músculo que faz pronação, pronador redondo. E aí nós vamos encontrar para frente um pronador quadrado. Vocês vão ver aqui que eu vou citar o músculo supinador, ou seja, classificado de acordo com a sua função. O que é interessante a gente entender para estudar é: os músculos do compartimento anterior são flexores e pronadores. Os músculos do compartimento posterior são extensores e supinadores. Então vamos começar aqui com a identificação dos 5 músculos da camada superficial do antebraço. Músculo pronador redondo, 1. Depois nós temos um músculo que, se está no compartimento anterior, quanto à função, ele é o quê? Flexor. Então o nome dele é músculo flexor, só que ele está para o lado do rádio. Então ele é músculo flexor radial. Ele está indo para o carpo. Músculo flexor radial do carpo. O terceiro músculo vai ser um músculo que manda um tendão bem longo para a aponeurose palmar. É um músculo palmar longo. Esse é o terceiro músculo. O quarto músculo da camada superficial é representado aqui e aqui. E ele manda um tendão para o segundo dedo, um tendão para o terceiro, para o quarto e para o quinto dedo. Tá? Esse é o músculo flexor superficial dos dedos, que vai fazer o movimento de flexão dos dedos. Lateralmente a ele, nós temos o quinto músculo da camada superficial.
Esse músculo, quanto à função, é o quê? Flexor. Se ele está do lado da ulna, ele é o flexor ulnar. E ele está indo para o carpo. Então esse aqui é o músculo flexor ulnar do carpo. Ó, fechamos o quinto músculo. Então vamos voltar aqui, ó. De lateral para medial, do pronador redondo. Pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, flexor superficial dos dedos e, medialmente, o músculo flexor ulnar do carpo. Vamos passar para a camada profunda, e agora está mais fácil para a gente, né? A gente só precisa encontrar 3 músculos. Vamos começar pelo seguinte. Se eu tenho um pronador redondo, eu vou encontrar aqui, ó, a representação do músculo pronador quadrado. E ele está localizado na região anterior do rádio e da ulna, da epífise distal do rádio e da ulna, profundamente aos tendões dos músculos flexor superficial e profundo dos dedos. Eu não falei na camada superficial que nós tínhamos um músculo flexor superficial dos dedos? Se o nome dele é superficial, é porque existe um flexor profundo. Então aqui, ó, músculo flexor profundo dos dedos. Ok? Então nós encontramos o primeiro músculo da camada profunda, que é o músculo pronador redondo. Pronador quadrado, desculpa. O segundo músculo da camada profunda, que é o músculo flexor profundo dos dedos. E o terceiro músculo é o músculo que faz esse movimento aqui com o polegar. Flexão do polegar. Tá? É o músculo flexor longo do polegar. Tá? Músculo flexor longo do polegar. Então, 5 músculos da camada superficial, 3 músculos da camada profunda, a gente fecha o que a gente estava procurando. Os 8 músculos do compartimento anterior. Agora nós vamos encontrar os 12 músculos do compartimento posterior. E começa da onde? Começa do músculo bráquio radial. Lateralmente ao bráquio radial, nós temos um músculo que está no compartimento posterior, então quanto à função, ele é o quê? Extensor. E tem um outro do lado dele, que também é extensor. Os dois estão do lado do rádio indo para o carpo. Então são músculos extensores radiais do carpo. Esse aqui é o músculo extensor radial longo do carpo, porque possui um tendão mais longo. E esse aqui é o músculo extensor radial curto do carpo. Para a gente não se perder, hein? Bráquio radial, 1. Extensor radial longo do carpo, 2. Extensor radial curto do carpo, 3. Depois, nós temos um músculo que faz extensão dos dedos. É o músculo extensor dos dedos, ou extensor comum dos dedos. Ele manda um tendão para o segundo, um tendão para o terceiro, um tendão para o quarto e um tendão para o quinto dedo. Vai fazer esse movimento aqui, extensão dos dedos. É muito fácil para a gente apontar, né? Apontar. Porque você tem um extensor para o indicador. E é fácil também, se está tomando um café, um vinho, alguma coisa, e você deixar o quinto dedo estendido, fazendo aquele charme, né, no dedo. Por que você consegue isso? Porque você tem um extensor para o quinto dedo. Difícil é você fazer a extensão do quarto dedo, porque quem faz a extensão deles é o extensor comum, todo mundo junto. Então é difícil você fletir um e estender o outro. O quinto dedo vai fácil, o indicador vai fácil. Agora, aqui então nós temos esse pequeno músculo, que é o músculo extensor do quinto dedo. É o músculo que permite você tomar xícara de café fazendo charme no dedo. Depois nós temos o músculo extensor ulnar do carpo. Extensor ulnar do carpo. E o músculo mais próximo do olecrano, que é o músculo ancôneo. Músculo ancôneo. O músculo ancôneo, ele realiza os últimos 10 graus de extensão do cotovelo. Quem é o músculo extensor do cotovelo? Tríceps. E o músculo que faz os últimos 10 graus ali? O músculo ancôneo. Ok? Então vamos lá. Músculo bráquio radial, músculo extensor radial longo do carpo,
músculo extensor radial curto do carpo, músculo extensor dos dedos, músculo extensor do quinto dedo, músculo extensor ulnar do carpo e músculo ancônio. Vamos então rebater aqui a camada superficial para achar a camada profunda. Na camada profunda, nós temos um músculo que vai fazer supinação do antebraço. Temos 3 músculos que vão movimentar o polegar e um músculo que vai fazer extensão do dedo. Um músculo que vai fazer supinação, 3 que movimentam o polegar e 1 que movimenta o indicador. Esse músculo aqui que envolve a epífise proximal do rádio é o músculo que vai fazer a supinação e ele recebe o nome de supinador. O nome dele é classificado quanto à função, músculo supinador. E aí, o polegar, ele faz esse movimento que é flexão, extensão, abdução e adução. Varia em relação ao plano de movimento para flexão, extensão, adução e abdução. Então é flexão, extensão, abdução, movimento para frente e adução para trás. Aqui nós vamos observar o músculo e o seu tendão. Então esse músculo aqui é o músculo abdutor longo do polegar. Músculo abdutor longo do polegar. Depois nós temos um outro músculo, que é o músculo extensor curto do polegar. Músculo extensor curto do polegar. Lateralmente a ele tem o músculo extensor longo do polegar. Então vamos lá. Músculo abdutor longo do polegar, músculo extensor curto do polegar, músculo extensor longo do polegar e lateralmente aqui pequenininho uma representação do músculo extensor do indicador, que vai por baixo desses músculos mandar um tendão lá para o indicador. Tá? Então os 5 músculos da camada profunda do compartimento posterior do antebraço fazem supinação, supinador. Movimentam o polegar, abdutor longo, extensor curto, extensor longo. Movimento indicador, extensor do indicador. E aí a gente fecha esse bicho de 20 cabeças, que são os músculos do antebraço. Tudo bem? Respeitando e planejando o estudo, dá certo. Ok, pessoal?